Bom dia, voltamos para o segundo bloco para falar um pouco aí, uma convidada que carrega uma história linda de fé, força e superação. Ela é cristã, executiva de vendas, consultora de bem-estar da doTERRA e mãe solo de 3 adolescentes, sendo uma delas a Belinha, uma menina muito especial, diagnosticada com uma síndrome rara, transtorno bipolar e autismo nível 3. A partir dessa vivência, nasce a campanha Deixando a Vida Mais Bela, que hoje acolhe e inspira outras mães atípicas. Recebemos com muito carinho Renata Francisco. Seja bem-vinda, Renata, ao nosso programa Empreendendo com Elas. Eu que agradeço, Jo, a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã para poder compartilhar um pouco, né, da nossa história e tentar inspirar e fortalecer outras mães atípicas, outras famílias atípicas também. Nossa, Renata, é muito bom que você conseguiu estar aqui conosco hoje, nessa quarta-feira, nessa manhã. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, para que todas conheçam você, saibam um pouquinho da sua vida em si, para daí a gente realmente ir aí a fundo no assunto. Tá, joia. Então, eu sou executiva de vendas em publicações Pão Diário. Esse ano eu completo 12 anos nessa empresa. Até estava compartilhando ali um pouquinho com o Alexandre, com o diretor aqui da rádio, sobre ministérios, né? Pão Diário, aonde surgiu, né? Inclusive começou com uma emissora de rádio em 1930, né, de um médico que estava desenganado, né, e desenganado pelos médicos. E ele falou, ó, você tem poucos meses de vida. E ele fez uma oração e falou, se eu for curado e sair daqui, o mundo inteiro vai te conhecer. E ele foi curado. E na época, né, ele tinha condições, ele comprou uma emissora de rádio e todos os dias ele fazia o estudo dele bíblico e ia para essa emissora, né, que nem a gente está fazendo aqui agora, compartilhava o estudo dele. E os ouvintes ficavam encantados. Então, o que eles falavam? Ah, doutor Derran, a gente quer ter isso impresso também. Então, ele fez a primeira vez o trimestral, né, que é de 3 em 3 meses, que hoje Ministérios Pão Diário distribui isso, né, para os mantenedores, que a gente tem diversos projetos, até está surgindo, eu creio que até final do mês que vem, a gente vai ter um para capelania com famílias atípicas, com cuidadores, né? A gente já tem uma parceria aí com algumas mães atípicas ali da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Mas daí o pessoal falou, não, mas 3 meses é pouco. A gente quer um livro para o ano todo. E aonde surgiu o Pão Diário, né? E eu tenho o prazer de trabalhar não só com vendas, mas na transformação de vidas, né? Que nem até eu atendo Paraná e Santa Catarina, e eu dou treinamento, principalmente para a rede da Livrarias Curitiba. E aí até eu falo para eles, assim, muito melhor do que ganhar comissão, que todo vendedor gosta, é saber que aquela venda vai transformar a vida de alguém. Através da literatura, que nem você tem ali o Pão Diário Mulheres, né, através dos projetos, porque tudo que a gente vende reverte em recursos para todos esses projetos que o Ministério Pão Diário tem. Né? Mas no mercado eu estou há 30 anos. Esse ano eu completo 30 anos no mercado livreiro. Né? Comecei em 95. Correto. E sou mãe solo, me separei em 2023 por conta de diversas coisas. E eu creio que a maternidade atípica foi uma delas, né? Que isso é um índice. Né? Nós falamos muito sobre isso, Renata. 81% das mães atípicas solos ficaram sozinhas por conta da rotina. A gente ama nossos filhos, né? Não tem como a gente negar, mas é uma rotina pesada, uma rotina exaustiva. Você literalmente se doa por uma outra pessoa. Eu falo que não entra só uma maternidade, existe muito uma compaixão também. Né? Até eu falo que a inclusão começa pela compaixão, porque se você não tiver compaixão pelo outro, você não encara, né? A maternidade atípica, enfim. Sim, e você acaba tendo que ter ali muitos compromissos, né, diário, né, ali com o seu filho, com a sua filha, e realmente as coisas começam, porque você tem que encaixar o teu trabalho, o plano dentro de casa. Você que é mãe de 3, então você tem mais 2 outros filhos que também precisam da sua atenção, porque a gente diz que mesmo eles adultos ou com uma idade que não precisa mais ali, mas sempre precisa de algo, então... Isso, Jo, é o que a gente está tentando trabalhar
nesse projeto que vai sair. Porque eu vejo pelas minhas filhas, o que você falou, tem os outros filhos, não é só o dia a dia e o emocional deles. O emocional deles. Até eu comento que quando a gente teve o diagnóstico da Belinha, ela nasceu em 2010, 2013 a gente teve o diagnóstico dela fechado, de tudo, né? Em 2018, para não falar que foi tudo, 2018 é do transtorno bipolar, foi fechado, né? Que a gente veio caminhando e ela tomando medicação, enfim, 2018 fechou. Só que quando a gente teve o primeiro diagnóstico, eu assim, como que eu vou explicar? Que é uma escadinha, uma tem 18, hoje está fazendo a Michele, está fazendo a arquitetura na Federal, a Nicole com 16, fazendo técnico em administração, e a Belinha. E eu assim, mas era tipo, né, uma escada, eu assim, como é que eu vou explicar para essas meninas que a irmã delas tem alguma coisa? Aí, como elas assistiam muito Barbie na época, aí eu assim, quer saber, eu vou pegar, e elas tinham um desenho que era o Castelo de Diamante, que tinha um baú, que achava uma joia rara, tal. Eu assim, meninas, sabe aquele baú da Barbie? Ai, sei, mãe. Eu assim, pois é, sabia que a Belinha é a nossa joia rara que tava... Sério, mãe? Eu assim, então a gente tem que ter um cuidado com ela. Ela é um pouco diferente das outras crianças, mas ela tem o valor dela. Então, elas tratam a irmã até hoje, elas têm noção. Muito amor. Mas, meu Deus, até o pessoal fala, essa é a primeira dama da casa, né? Mas ela é muito, a gente trata como um vaso chinês mesmo, né? Uma obra rara, né? Ter dentro de casa, com todo cuidado, com todo o zelo. Mas também sabendo que antes de um diagnóstico existe uma criança que precisa do limite dela, que precisa da correção dela, enfim. Sim, então a gente sabe muito bem separar isso lá em casa. Nossa, perfeito. E esse cuidado pode... Amanda? Sim, e como foi para você, né, quando fechou realmente ali o diagnóstico, quais os sentimentos que passaram ali? Então, até... Eu sempre fui, não sei se é porque, até depois eu vou mostrar um livro aqui para vocês, eu sempre sofri, eu acho que na época a gente não usava esse termo bullying, né? Mas eu sou canhota, tenho a língua presa, nada se compara. Mas o primeiro contato que eu tive com uma pessoa com deficiência foi o Tiago, um rapaz que eu estudei no 5º ano. Na época não se falava muito síndrome de Down, né? Eu via que ele era diferente, mas, né? Então, foi o primeiro contato. E eu me tornei meio que, a protetora dele dentro da sala, que todo mundo zombava dele. Então, eu sempre protegia ele. Eu acho que Deus já estava... E eu também sofri muito bullying por conta de ser canhota, língua presa, né? E eu sempre fui muito otimista. Assim, não, vamos, né? Mas eu confesso que quando deram, assim, o diagnóstico, o papel na minha mão e falaram, é isso que ela tem. Ela tem autismo, ela tem uma síndrome rara. Eu senti, sabe, eu briguei com Deus. Eu briguei com Deus. Eu briguei com Deus. Eu falo que eu fui tipo Jacó, sabe, no vale com Deus. Assim, por que teve que ser comigo? Comigo, com a minha filha, podia ser com o filho do vizinho, podia ser com outra pessoa. Sim. E eu fiquei uns 3 meses nisso, sabe? Brigando mesmo. E revoltada. Eu estava muito revoltada. Só que eu não deixava transparecer isso para as meninas. Sim. Porque senão eu creio que se eu tivesse deixado isso transparecer, as minhas meninas tinham pego raiva de Deus. Sim. Mas como eu já tinha uma caminhada de fé, eu sabia, sabe? Eu era um brigar, mas nunca que eu ia largar minha fé. Até que um dia dirigindo, eu estava indo fazer uma visita para um cliente. Eu só ouvi, até quando eu falo que eu ouvi a voz de Deus, o pessoal acha que, né? Os céus se abriram. Eu assim, não. Eu estava dirigindo e só ouvi aquilo. Não me pergunta mais por quê. Me pergunta para quê. Aí, a primeira vez eu dirigi assim, coisa da minha cabeça. Na terceira vez eu estacionei o carro assim, então tá bom, Deus. Eu assim, para quê então? Eu assim, se o Senhor me mandou a menina desse jeito, então me diga, me mostre para quê. E aí a gente começou a fazer o diagnóstico dela, o tratamento dela, e eu achando, né, que eu creio que toda mãe de primeira viagem, com um diagnóstico na mão, acha que vai começar a fazer o tratamento em 2, 3 meses ou 1 ano, a menina vai estar curada. Ninguém tinha me falado que era para dar uma qualidade de vida, né, que era para dar desenvolvimento, porque o tratamento dela, me pergunto quando que ela vai falar, porque ela não fala, ela é não verbal, ela usa fralda geriátrica, por fora, assim, quem vê os vídeos, a gente tem um canal no Instagram, Deixando a Vida Mais Bela, que a gente coloca ali alguns vídeos, agora tá ficando um pouco mais complicado, porque ela tá maior que eu, mas a gente filma ela, então por fora, você diz que ela não tem nada, até ela começar. Né? Então ela não come sozinha, ela não faz nada sozinha, ela vai fazer 15 anos esse ano, só que com uma cabeça de 3 anos e meio. E mais isso depois de 12 anos de tratamento. Então, no começo eu achei que dava 1 ano, joia, a menina melhorou, falou, beleza.
Só que a coisa começou a apertar financeiramente, né? Que aí as terapias aumentaram, algumas terapias até hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava numa guerra lá na unidade de saúde por conta de uma terapia que eu preciso que se liberem para ela. Então, a coisa começou a ficar muito cara. Aí eu assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Né? Aí uma amiga minha falou, ela assim, Renata, faz trufa, né? Porque uma amiga minha conseguiu pagar a faculdade dela toda vendendo trufa. Eu olhei para ela, eu assim, como é que é? Aí eu já estava naquela revolta, né? Assim, como é que eu vou ser mal educada com a menina? A menina tá querendo me motivar. Mas como que eu vou falar? Não tenho nem tempo de respirar, de me cuidar. De tomar um banho. Exatamente. Como é que eu vou fazer trufa? Aí eu assim, obrigada pela dica. Aí eu cheguei no nosso diretor, como eu falei no início, a gente tem muitos projetos sociais. Eu cheguei para o nosso diretor, o Edilson, assim, chefe, eu preciso que você me ajude, me dê uma luz. Aí ele assim, que foi, Renata? Eu assim, como que a gente faz para levantar recursos? Aí ele, né, começou a explicar dos projetos, tal, que tem os leitores. Assim, não, como que eu faço para levantar recursos para o tratamento da minha filha? Aí ele assim, você vende pão diário, por que você não faz o pão diário? Porque esse pão diário que a gente... Não, tem alguma câmera aqui? Todas elas são para você. Essa aqui é sua. Ah, beleza. O pão diário, esse que a gente vai falar mais tarde, que é o pão diário da Belinha, a gente chamou ele carinhosamente assim. Esse serviço Ministério do Pão Diário oferece para os clientes, que é o pão diário personalizado, que nem a rádio. Se quiser fazer para distribuir, vender, né? Tem igreja, empresa, até a gente já fez para funerária, que faz com a capinha, com a informação que você quiser. Só que o conteúdo é o conteúdo do pão diário, que você encontra nas lojas. Os devocionais já são nossos. Então, você faz a capa contra a capa do jeito que você quiser. Sim, Renata, faz o pão diário, vende por um preço social e aí você consegue levantar recursos. Eu assim, tá aí. Mas no começo, eu comecei a vender ele só para poder levantar recurso no tratamento da minha filha. Né? E aí eu fiz lá, todo ano a gente faz 1000 exemplares. Né? Para poder levantar, que é o que a gente consegue fazer. Todo final de ano, que é onde a gente vê o movimento maior do livrinho, né? Porque o ano inteiro a gente tem mais de 600 títulos no nosso catálogo, mas o livrinho mesmo vende mais no final do ano. E aí eu comecei a vender. Aí vendi no primeiro ano, aí no segundo ano o pessoal comprando no primeiro, Renata, tem lá o pão diário que eu queria presentear, eu gostei. Aí a gente começou a ter testemunho de pessoas que começaram, poxa, eu precisava ler aquela mensagem. De mães atípicas, que teve uma que, quando eu fiz o primeiro vídeo da campanha da Belinha, eu fiz, né, que nem eu falei no começo, eu sou toda otimista, né, aí eu enxuguei a cara, briguei com Deus, tal, Deus me mostrou pro que era, pra que era, porque na realidade não era para levantar recursos, era para alcançar vidas. O detalhe ali, ele só usou a deficiência, Renata, da Belinha, é um pretexto para que as vidas fossem alcançadas. Que propósito, mulher. E assim, a Belinha, ela não fala nada. Gente, se vocês quiserem me interromper, que eu falo, ou que a Belinha não fala, eu falo demais, tá? Nós estamos aqui querendo ouvir tudo. Nós queremos ouvir tudo. Então, a Belinha não fala nada. Eu falo que ela é uma missionária que não fala nada e fala tudo. Porque se fosse a Renata vendendo um pão diário, será que as pessoas comprariam? Agora, a Renata vendendo um pão diário para levantar recursos para o tratamento dela, as pessoas compram. Sim. Só que as pessoas na ponta estão sendo impactadas pela mensagem, através da deficiência da Belinha. Aí, no meio do caminho, eu consegui entender perfeitamente que aquilo virou um ministério nosso. Né? Até você falar, mas tem gente que fala, mas 1000 unidades só? Hoje, esse ano, a gente completou 10.000 exemplares. 10.000 exemplares vendidos desde 2016, que a gente iniciou a campanha, não são só 10.000 livrinhos, são 10.000 pessoas, às vezes 10.000 famílias que têm mais de 3, 4 pessoas. Principalmente as mães. Sim, principalmente as mães, Renata. Porque, veja bem, você, uma mulher trabalhando, linda, tendo teu compromisso, suas filhas já adultas praticamente, e você tinha tinha a vida de que a Belinha veio, mas aí a gente trata, Belinha vai para a escola e eu volto para o meu trabalho e segue como seguiu a maternidade das outras duas. Sim, porque hoje eu tenho que lidar com 2 maternidades. Sim. A maternidade típica e atípica. Porque quando perguntam para mim, Renata, você não sabe o que é uma maternidade típica? Eu sei. Sabe. Eu sei. O que é uma maternidade atípica? Eu também sei. Até hoje eu fiz um desabafo lá no canal da Belinha, porque eu falei, não é a unidade de saúde, não é a clínica, não é o médico, é o sistema. É o sistema que precisa ser
mudado. É uma burocracia. Precisa ser falado, Exatamente. Renata. Só que o que eu achei mais bonito, Jô, foi assim, porque nós, mães atípicas, a gente tem muito aquilo de, é porque não aceitam o meu filho, é porque fazem preconceito. Acontece, é gritante, é lógico que é. Só que hoje eu senti o contrário, e eu me senti constrangida com o amor daquelas pessoas. Porque eu cheguei e elas a Belinha, fizeram de tudo, né? de tudo. Primeiro, um médico que nem era para atender a Belinha me viu, pegou lá uma luva, fez um bonequinho para ela. Olha, para você. Aí ela pegou, deu uma sossegada. Só que ela, quando sai correndo, ela me arrasta literalmente junto, eu tentando segurar ela. Ela, aquela cabeça da criança de 3 anos que quer correr pra rua. Aí as pessoas, primeiro eu comecei a ficar meio constrangida das pessoas estarem olhando. Só que eu tava com aquela cabeça da mãe atípica. Ai, que se dane todo mundo. É minha filha, ela é diferente mesmo e tem que aceitar. Só que eu vi que o olhar das pessoas não é porque eles estavam me criticando. Elas estavam tendo compaixão. Aquela compaixão que eu falei no início, eles estavam tendo. E aí um senhorzinho chegou, começou a falar com ela. Bebê, tudo bem? A outra senhora também veio até que Eles estavam todo preocupados, tentando da forma de cada um. Na realidade, não estavam preocupados com ela. Era de te acalmar você. Que é o que falta hoje na sociedade. Porque as falta. mães estão exaustas, porque a gente Nossa. só recebe... sabe quando você Deus, que eu tô toda arrepiada aqui. Quando Jesus você tá num amado. torno, assim, você só leva esmago, aí chega alguém... é isso que eu digo, eu me senti estranha, porque eu me senti acolhida naquele lugar. E aí eu falei, gente, a gente não pode... E aí eu falei assim, porque no meio das mães atípicas, acontece... Esse é inconsciente, mas acontece o preconceito. Como a Belinha é um autismo nível 3, é falado muito do nível 1 e nível 2. Sim. Quem sofre muito no nível 1 e nível 2, apesar das mães verem que a criança está sofrendo bullying, semana passada mesmo, apareceu um adolescente sendo esmurrado na escola, e ele simplesmente pegou a mochilinha e foi para... Eu imagino o que aquela mãe sentiu de ver o filho dela sendo esmurrado no pátio e todo mundo zombando do filho dela. Só que quem sofre mais, eu acho que é a própria criança, o próprio adolescente, porque eles têm consciência do que estão fazendo com ele. Eles só não sabem, pelo comportamental, pelo autismo mesmo, eles não sabem revidar. Eles não sabem interagir com aquilo que estão fazendo com ele. A Belinha, em contrapartida, para ela, se estão zombando, se não estão, ela não sabe nem o que estão fazendo com ela. Ela é feliz do jeito que ela é. Quem sofre sou eu. Então, eu hoje, do mesmo jeito que eu sinto o soco da sociedade quando tratam a gente mal, hoje eu senti o acolhimento. E quando eu falo que as mães atípicas, acontece isso dentro da própria comunidade, porque eu saí de clínicas que as clínicas não estão preparadas para o autismo nível 3. Não. Nem para o nível 1. Nem pro nível 1. Para o nível 3, pior ainda. Pior ainda. Só que teve clínica que eu cheguei, hoje eu estou na clínica, eu vou falar o nome da clínica que eu tenho que falar porque ela é muito bem atendida, a Água e Vida, que é nas Mercês. Lá eles atendem os 3 níveis de autismo. E assim, nível 1, você é tratado como um paciente da clínica. Não tem isso, porque é 3, vamos tratar. Não, é todo mundo tratado igual ali. E as mães que estão ali, elas acolhem também. Eu saí de uma clínica que literalmente, um dia eu cheguei com a Belinha, a mãe fez assim com o filho dela. Eu falei, a minha filha não vai morder seu filho. Eu assim, gente, como fazer preconceito dentro da própria comunidade se a gente já sofre preconceito? Mas acontece, infelizmente acontece. Mas o Pão Diário, ele veio como um bálsamo para essas mães e para essas famílias. Para essas famílias. Só que aí, como eu tenho muita essa interação com o nosso diretor ali, até falar que eu trabalho, que o pessoal pergunta, Renata, como é que você consegue trabalhar? Que nem um amigo meu fala, você está em todo lugar e não está em lugar nenhum ao mesmo tempo. Porque eu saio, visito os clientes, tal, mas quando eu vejo, estou em casa. Porque eu entrei no Pão Diário, eu já tive o diagnóstico dela quando eu trabalhava em outra empresa. Só que essa empresa, eu chegava 5 minutos atrasada com ela, no trabalho, porque eu atrasei com ela numa terapia, enfim. Nossa, fazia um auê. Aí eu falei para o Edilson, assim, ele me convidou para trabalhar, fazer parte da equipe de vendas. Aí eu assim, eu me comprometo a bater meta, mas eu preciso fazer o tratamento da minha filha. Sim. E assim, ok, Renata. Então hoje eu trabalho num sistema, eu falo que na realidade não é nem home office, é carro office. Porque assim, enquanto ela está na terapia, eu tô com o computador dentro do carro ou na beira da clínica, mas é aquilo, eu me comprometi com a empresa de bater a meta, independente dela. Eu sou executiva de vendas, Renata.
Eu não me aproveito, acontece também muito, né? É porque eu sou a mãe da filha. Eu não quero que me ponham esse rótulo dentro da empresa. Que eu sou a mãe da criança com deficiência. Não, ali eu sou executiva de vendas. Da porta para fora, eu sou a mãe da Belinha. Só que o Pão Diário me abriu portas para eu fazer o tratamento da Belinha e fazer o meu trabalho também e aconselhar vidas. E aí, como eu tenho essa interação com o Edilson, eu sempre, né, desde 2017, como eu comecei a ficar direto em clínica, eu vi o que a mãe atípica precisa. Atípica precisa. Assim, gente, ninguém evangeliza essas mulheres. A mulher tá lá, às vezes, o dia inteiro sentada na clínica, na recepção, e ninguém chega para falar de Deus para elas. Não. Por isso que quando eu fiz o primeiro vídeo da campanha da Belinha, eu toda feliz. Você conhece a síndrome da deleção? E eu sorrindo. Teve uma mãe que me chamou na DM e falou: como que você é feliz falando da tua filha desse jeito? No começo, eu não sabia que ela era também uma mãe atípica. Eu comecei a explicar assim, por que eu não seria feliz? Assim, porque a gente passa por aquele luto, né? Mas eu falo, depois que eu ouvi eu passei por uma consultoria de imagem, eu ganhei, e a Silvia, né, depois Silvia, assista isso aqui, o testemunho dela me impactou muito, porque ela perdeu fisicamente uma filha quando a menina tinha 4 anos. Aí eu assim, gente, como é que eu falo que eu passei pelo luto? Porque a minha filha, a ideia da filha que a gente idealiza é uma coisa. Não nasceu a filha que eu idealizei, mas quem disse que a filha tem que nascer do jeito que eu quero? O filho tem que vir do jeito que Deus quer. Exatamente. E é assim, o filho é meu. Então eu comecei a pensar que eu não passei por um luto, e sim eu passei por um momento de revolta com Deus. É diferente, né? Mas aí ela falou, assim, por que eu não seria feliz se eu tenho a minha filha do meu lado? Minha filha está viva, Aí ela foi se abrindo, e é onde eu vi que ela era amargurada com o diagnóstico da filha dela. E aí, conversando, aí eu falei do Pão Diário, então mandei um Pão Diário para ela. Uns 3 meses depois, ela volta e me manda mensagem. Ela assim, Renata, você não imagina como a mensagem de todo dia do Pão Diário transformou o meu jeito de me relacionar com Deus. Sim. Porque ela realmente era aquilo, a mesma revolta que eu tinha, ela também tinha. Ela tinha. Né? Eu digo uma revolta com Deus, entre aspas, né? Aquela coisa, mas tem pessoas que já não tinham uma caminhada de fé. Isso, e aí recebem Renata, um diagnóstico, fica pior ainda. Fica pior ainda. Porque a gente tem que ver que essa mãe, ela nesse momento, o mundo dela caiu. Sim. Desabou na cabeça dela. Abriu o chão. Abriu o chão, porque ela vem com várias situações. Por que aconteceu isso comigo? Uhum. Podia ter acontecido com outro e não comigo, porque é sempre isso, né, que a gente tem esse pensamento. Não adianta. O casamento porque ele diz que não está preparado para esse suporte. Ele vai embora e deixa ela com uma pensão que não tem nem comentários. Uhum. E ainda, você ainda tem que lutar para começar a trabalhar, porque tem muitas mulheres que não trabalham, ou as que trabalham dentro da empresa delas não tem como elas ter esse cuidado do tratamento diário que precisa. Que é o que eu te falei, Jô. Eu ainda estou trabalhando Você ainda está trabalhando numa empresa porque você tem E a empresa me deu essa oportunidade, mas tem muitas mães, principalmente suporte nível 3, elas não conseguem trabalhar. Principalmente que eu estou vendo agora que está ficando mais difícil quando chega na adolescência, na fase adulta. Que a gente pensa, eles vão começar a ter autonomia. Eles até começam a ter uma autonomia, só que a força que pela adolescência, os hormônios... Eles colocam mais forças. A mãe vai ter que empreender de algum jeito. Ela tem que fazer dinheiro de algum jeito. E aí vem a pergunta, aonde que a sociedade está preparada para ajudar essa mulher a empreender? Exatamente. Porque empreender uma mulher que já passou dos 40, empreender uma mulher que já está aposentada, é bonito, tem vários networks. Mas e para aquela mãe atípica que não consegue ir até o evento, que não consegue participar? Porque também, Renata, não adianta a gente falar, você vai lá, luta, entra contra o Estado e consegue uma pensão. Não é sobre isto. Cadê a dignidade dessa mulher? Exatamente. Até porque o valor que ela ganha não dá para suprir o que a criança exatamente precisa. Na realidade, o que ela faz? Ela vê, que nem eu, vendo o Pão Diário da Belinha, eu faço separado para Amanda, porque eu tenho o meu salário. Sim. Mas para custear, que eu não consigo custear o tratamento dela, mais manter uma casa e mais as duas, porque o pessoal esquece que existe e tem mães que têm outros filhos. Sim, isso é natural da família, né? Porque hoje em dia, aquela frase, como é que a mulher ia adivinhar, né? Você não tem condições porque
porque fez um monte de filho. Isso. As duas são típicas, as duas primeiras. Como é que eu ia saber que Belinha ia nascer atípica? A gente não tem uma bola de cristal. Não tem uma bola de cristal. Né? E aí vem a questão do como você vai fazer isso para empreender, como que você vai vender, se você não tem uma rede de apoio onde você pode oferecer. Exatamente. Eu falo muito do bolo de cenoura. Ok, fazemos o bolo de cenoura. Mas e aí, para quem que eu vendo esse bolo de cenoura se eu não tenho uma rede de apoio? Às vezes ela não tem nenhuma rede de contato, não tem. porque ela não tem amizades, porque ela não sai de Ela casa. se fechou nesse quadrado aqui, nessa Exatamente. caixinha, e ela tem tempo hábil para cuidar só da criança. Ela deixou de se cuidar, ela deixou de fazer um cuidado com o cabelo, ela deixa de cuidar da sua saúde mental. Deixa de viver. Ela viver deixa de. Aí ela não lembra mais nem que Deus, porque ela acha que Deus está castigando-a. Exatamente. E deixa de agradecer e abençoar, e só vem as críticas. E muitas vezes acontece, a gente já ouviu aqui no programa, de mães dizerem que seria que ela não vê a hora que Deus leve o filho e depois a leve. E vamos mais além, a gente vê isso, cada vez que acontece, a gente fala que existe um luto na comunidade atípica. Quando uma mãe tira a própria vida. Tira uma própria vida. E aí tira a vida do filho junto. Porque ela não tem coragem de tirar a vida dela sozinha. Olha quantas questões envolvem uma maternidade atípica. Sim. Tá? O filho está ali, só que aí ela fala, como é que eu vou tirar minha vida e vou deixar? Quem que vai... Ela não tira a vida porque ela quer se livrar do filho. Quem que vai cuidar do meu filho? Quem é que vai cuidar do meu filho? Você vê como é que a coisa é diferente? Sim. Porque é muito fácil a mulher... que eu já nos comentários que a gente vê lá, quando acontece uma notícia dessa, porque isso daí é pecado? Porque isso... Gente, a mulher... A última coisa que eu acho que ela está pensando é que tirar a vida é pecado. Ela está querendo, eu acho que amenizar o sofrimento do filho e dela. Do filho e dela. Aham. Porque ela não está sendo ouvida, ela não está sendo cuidada, ela não está sendo nem valorizada e muito menos amada. Uhum. Ela não tem nada. Para ela, o que resta é aquilo ali, ela não tem mais. Exatamente. É porque ela está num quadro de depressão. Uhum. Que ninguém vê que uma mãe, mesmo atípica, lutando, levando o seu filho para cuidar da saúde dele e todos os tratamentos que a gente sabe que precisa, ela tá num quadro de depressão. Sim. Ela tá mais quieta, ela senta naquela cadeira ali da clínica, ela só fica entre ela e a criança, ela só interage com a criança, ela não consegue te dar um oi, ela não consegue te dar um sorriso. E é aí onde eu conversei com o Edilson em 2017 e falei, chefe, a gente precisa fazer alguma coisa com essas mulheres. Aí ele assim, ok, né? Porque no Pão Diário, né, também feito tudo no grito, né? Tem que porque como a gente está a nossa sede é em Grand Rapids, né, nos Estados Unidos. Nós estamos em 150 países e 75 línguas. Então tem que ter toda uma estrutura. Eu sei que de 2017 até esse ano foi uma caminhada. Mas nesse meio tempo, o que saiu? Isso foi de uma conversa que eu tive com ele. Aí depois eu conversei com o pastor Adoniran, que é o líder do Ministério Eficiente ali na PIB, sensacional, né? Tanto que ele também, depois eu vou mostrar aqui para vocês o livro que a gente lançou dele, que ele dá o passo a passo de como as igrejas e instituições abrem o ministério com pessoas com deficiência. Esse aqui, Filhos Atípicos, Mães Excepcionais e o Amor de Deus, até dá uma olhadinha. Ele é um devocional de 30 dias, 30 mães. Eu escrevo um dos devocionais. Ali não tem só mãe de autista. Tem mãe de PC, de cego, de surdo, de várias deficiências ali. E cada uma delas conta a sua experiência, como é que foi com Deus, desde o diagnóstico e como tem sido nos dias de hoje. O que aconteceu? Eu assim, chefe, a gente precisa ter algo que elas leiam e falam, alguém entende o que eu sinto. Sim. Então, isso foi uma ponta, né? Ministério Pão Diário eu creio que até o final do mês que vem vai ter um curso de capelania online para atender os cuidadores, os familiares. Porque com a pessoa com deficiência, tem muitos projetos que já são feitos. Sim. E quem cuida de quem cuida? Aquela frase, né? Que é muito bonita essa frase. É cuidar de quem cuida, mas e não vamos ver? Quem que faz isso? Quem é que faz isso? Então, a gente está dando, vai dar esse suporte, né? A pessoa se inscreve lá no curso de capelania online para justamente isso. A pessoa que não consegue estar num presencial.
né? Eu sou uma mãe atípica, mas agora eu já estou bem estruturada aqui emocionalmente, eu quero ajudar outras mães. Sim. Que nem o meu caso. Eu já emocionalmente, espiritualmente, estou agora bem estruturada. Eu quero ajudar outras mães. Eu quero ajudar outra mãe para que elas, e principalmente aquela mãe que acabou de receber o diagnóstico e não sabe para que lado correr e tem medo de contar para a própria família. Sim, e daí vem a questão do marido que está ali ainda, mas que já está começando a colocar o pezinho dele para fora da porta. E aí você fica com aquelas questões. Você tem a questão da empresa, se você está fazendo um bom trabalho ou se você está fazendo uma faculdade, você já começa a ter que tirar o pé, porque realmente você vai precisar cuidar. Eu tinha recém-iniciado uma faculdade de gestão de negócios. Eu tive que trancar. Sim. Assim, porque como é que eu já casada, eu já estava apertado, imagine sozinha, como é que eu dou conta? E você não consegue dar e assim, no momento, o teu emocional, você não consegue ir para uma faculdade pensando na Belinha. Exatamente. A Belinha comeu, a Belinha já colocaram ela para dormir, como é que ela tá? Porque a gente sabe que a criança em si, ele pode ficar tempo sem, mas ele quer você. Sim. Ela quer você. Então você não pode ficar muito tempo longe do olhar dela. Sim, com certeza. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Porque, principalmente no suporte da Belinha, até eu também comentei no meu desabafo de hoje, que o pessoal fala, não deveriam existir níveis de suporte. Claro que tem, porque todos eles têm um nível. Todos eles têm um nível. Só que no suporte nível 3 é praticamente 24 horas. Pra você ter uma ideia, ela dorme comigo, porque senão ela rola e cai da cama que nem um bebê. Só que a menina, que nem eu falei, ela é maior que eu. Só que eu tenho que ter esse... ela se descobre. Não, é que você tá mimando demais. Não é meu. Se for também, a filha é minha. Antes de ter deficiência, minha filha. Eu posso cuidar dela. Né? Então, são essas questões que as pessoas de fora, quando estão... E eu falo, uma frase que eu uso muito na campanha da Belinha. As pessoas não só nascem com deficiência. Elas se tornam pessoas com deficiência ao longo da vida. Elas envelhecem. Eu posso bater meu carro aqui na esquina, eu posso ficar paraplégica. E aí? Então, o preconceito, a sociedade tem que estar pronta para mudar essa chave na cabeça, porque, muito mimimi. Será que o mimimi, até você ter algum caso na sua família, até você precisar do sistema, que nem a gente falou agora no início, até você ter que fazer uma renda extra para bancar o seu tratamento? Então, ninguém pensa... Porque, assim, eu acho que é natural do ser humano, a gente nunca pensa no pior, né? A gente só quer, quais são os seus planos para o futuro? A minha visão de vida, sabe, mudou totalmente depois que eu tive a Belinha. Que eu, assim, gente, que nem... eu vejo muito isso em data comemorativa, que nem agora vai ter Páscoa. Todo mundo correndo atrás de chocolate. Eu, assim, exatamente. Eu, assim, gente, tem coisa mais importante, né? Eu, assim, deviam estar correndo atrás do sentido que é da Páscoa e não atrás de Páscoa. Então, exatamente a gente muda o nosso olhar. É exatamente isso que você está falando. E trazer esse cuidado é importantíssimo. E para as mulheres, né? Realmente, para que as mulheres se sintam, as mães atípicas, aí eu sempre falo isso muito aqui no programa, Renata, e que bom que você conseguiu ter esse horário aí dentro, né, de toda essa teu dia, que sempre gente, muito... Eu falo, né? que depois a gente acaba acostumando o pessoal. Nossa, Renata, mas como é que você dá conta assim, gente? Mas eu já acostumei tanto. Já acostumou que vai no automático, né? É automático. Correr é automático. Renata, e você tem um sonho de ter uma ONG também, né? Você pode falar mais sobre isso? Então, até ontem foi o lançamento do livro, que nem essa ilustração aqui, vamos voltar no Pão Diário da Belinha. A Nathalie Scaff, ela estava iniciando o curso dela de licenciatura. Ela tem licenciatura e bacharelado em artes visuais pela Federal. E a gente frequentava a mesma igreja, a Segunda Igreja Batista de Curitiba. E eu falei para ela assim, você foi, sabe quando Samuel foi para ungir Davi? Que aí eu fui primeiro nos top, né? Eu assim, nossa, nome da Nathalie nem estava na minha lista para procurar alguém para fazer o desenho da Belinha. Aí eu assim, procurei outro, e eu assim, gente, me mostrava um desenho assim, não é o que tá, que Deus já tinha me mostrado desenho assim na minha cabeça. Aí eu assim, e ela tinha começado a fazer caricatura do pessoal da igreja, eu tava assim, quer saber? Eu vou pedir para essa menina, assim, para ver se ela me ajuda. Assim, Nathalie, eu queria fazer assim. Tá bom, Renata. E ela é muito rápida, sabe? Em 25 minutos, ela me mandou o desenho que estava que tinha aparecido no meu sonho. Assim, gente do céu. É assim, impressionante. Hoje ela tem empresinha dela, ela trabalha lá na segunda Igreja Batista, com as artes visuais, tudo.
Mas o pão diário, ele entrou assim, que nem eu falei, entrou só para levantar recurso, aí depois entrou transformando a vida das pessoas que liam, aí entrou essa mãe que começou a fazer ponto, que nem eu tenho contato com mães de Portugal que entraram, assim, pela DM. Eu queria saber mais da síndrome da Belinha, porque se você pesquisar, hoje tem um canal, que é um casal nos Estados Unidos, 8 Project P, que é o projeto 8P. Eles falam não só da deleção, inversão, duplicação, tem um monte de coisa ali, que a filha deles também tem, só que eles têm condições e tal, então eles têm muito contato com médicos, então eles estão fazendo, mas ainda está muito centralizado nos Estados Unidos, né? Aí essa mãe de Portugal me perguntou, tal, assim, gente, por que que eu não atendo também, não ajudo essas mães? Porque a minha intenção e Deus vai abençoar um belo dia, eu não precisar mais ser o deixando a vida mais bela para levantar recursos para a Belinha. E sim só para dar suporte para a mãe, para isso, ajudar a mãe que precisa empreender. Isso. A mãe que precisa de um trilho. Recebi o diagnóstico, e agora? E agora? Eu me senti um cachorro que caiu do caminhão de mudança quando me entregaram o papel. Terapias. Isso. Sei que terapia, gente. Para onde que eu corro? Pra onde que eu corro? Então, hoje na minha correria, eu não consigo. Consigo entre aspas. A gente vai apagando incêndio. Mas o nível de laudos que estão... E não virou moda, porque os médicos, graças a Deus, estão mais preparados para poder dar um diagnóstico. Quanto mais precoce, melhor. Sim. Porque a criança não perde janelas de desenvolvimento. Eu agradeço a Deus que Belinha não perdeu as janelas de desenvolvimento dela. Só que tem criança que está recebendo laudo com 12 anos. Já perdeu toda aquela... Perdeu tudo. Então, fica para trás. E o meu sonho é ter uma ONG que tenha assessoria jurídica, assessoria ministerial, pastoral, psicológica, para atender, que pensem, aonde eu vou correr? Deixando a vida mais bela vai te dar todo esse suporte. Esse é o meu sonho. E ele vai ser realizado. Ele vai ser realizado, sim. Amém. Porque a gente vê que você não está... você tem um carinho, um amor, um respeito, e aí você cuida muito bem da Belinha. A gente já até... Possível, né? Mas você não quer só ficar isso com você. Esses momentos que você passou, não é só ficar para você. Exatamente. Você tem que passar para as outras mulheres. Porque eu falo, seria muito egoísmo da sua parte. Se eu aprendi o caminho da pedra, por que eu não vou Exatamente Vou isso. facilitar, que nem até essa questão da unidade de saúde hoje, da terapia, enfim, eu estava conversando com uma outra mãe atípica que também tem um filho de suporte nível 3, a Tassi, que o Nicolas é muito parecido com a Belinha. E a gente tava trocando figurinha. E eu assim, não, Tassi, vamos se ajudar. Pega informação aqui, ali, a gente vai juntando, vamos lutando, vamos batendo na mesma tecla, porque vai chegar uma hora que vão liberar. E pelo jeito, você também tem um trabalho com o Doterra. Isso, né? Na realidade, eu não consigo efetivamente também fazer, porque eu tinha, a princípio, ia fazer isso da minha segunda fonte de renda. Só que publicações Pão Diário, não vou falar que toma muito, porque é a minha fonte principal, né, é o meu emprego. Então, e aí eu vi que através do Pão Diário da Belinha, aí o que eu faço? Eu indico as outras mães atípicas que trabalham com a Doterra, dessa semana, ontem mesmo. Eu fiquei sabendo que você trabalha com a Doterra, assim, olha, eu tenho meu cadastro lá, mas eu vou te indicar uma outra mãe atípica, que aí você vai poder, que aí, se eu tenho o Pão Diário da Belinha para fazer meu recurso, por que eu vou tirar a venda da outra? Entendeu aí onde entra a parceria também? Mulher ajudando mulher? Porque aquilo, eu podia ser gananciosa, né? Não, vou fazer aqui na Doterra também, vou fazer no Pão Diário, vou fazer em tudo. Não, gente, onde entra? Assim, se aquela mãe já não tem tanta rede de contato para poder aquele contato chegar e comprar com ela, por que eu, que tenho uma rede um pouco maior, eu não passo esse contato para ela? Então, eu tenho feito isso. Eu compartilho muito, porque a Belinha, eu tirei 90% da medicação. Hoje a Belinha só toma uma medicação, que é a carbamazepina, porque é um anticonvulsivo, porque até a médica falou, Renata, time que tá ganhando não se mexe. Exatamente. Porque em 2017 ela teve uma convulsão que ela, literalmente, é como se tirasse teu computador e formatasse ele. Perdeu ela tudo. apagou tudo. Em 2017 ela formatou. Eu assim, meu Deus, vamos começar tudo de novo. Aí a médica falou, não vamos fazer isso, né, Renata? Aí, mas todos do A ao Z, para comportamento, eu tirei tudo. Ela só usa óleo essencial. Então, eu falo, é uma menina literalmente ungida. Que chega à noite, tem todo o ritual dela, a gente passar os óleos, tal, tem alguns óleos que ela via oral, mas ela só toma uma medicação. E eu vi que isso deu muita qualidade de vida para ela, porque antes ela era uma criança chapada, literalmente.
Porque eu falo, para que a gente vai chapar a criança se a gente pode usar óleo essencial, gente? Né? Então, Exatamente. dá qualidade de vida, por isso que ela tá ligeira. Porque ela tem todo um suporte comportamental com os olhos. E aí a parte que é a neurológica ali para não convulsionar, tem alguns óleos que são também anticonvulsivos? Sim, mas é o que a médica falou. Não vamos arriscar, vamos deixar esse. Ela emagreceu muito porque a medicação alopática, né? Que diz, eu acho que é alopática que usou, a química, né? Sim. Nossa, mas quando eu vi ela em 2000, tanto que foi a Juliana Leão, né? Até eu vou depois comentar um pouquinho da Ju aqui, rapidinho. A Juliana Leão, ela insistiu. Assim, eu olhava pra cara dela, gente, como é que ela acha? A menina toma uma medicação de R$950. Ela acha que um vidro de um óleo vai fazer diferença. Mas eu já conhecia ela antes, eu atendi ela assim, por carinho, respeito à nossa amizade. Ela assim, ainda ela falou, ela me deu o kit essencial, ela assim, tenta com a Belinha. Se você achar que não deu certo, passa para outra pessoa, mas pelo menos tenta. Tenta. Aí eu peguei aquele vídeo de lavanda e eu assim, vou usar. Botei a menina em 10 minutos, capotou. Eu assim, não pode. E assim, deve ser impressão minha. Eu assim, não, a medicação que ainda tá fazendo efeito. Eu fui bem cética mesmo. Até que eu fui tirando e só ficou óleo essencial. A Ju, assim, porque ela também é uma mãe atípica, né? Que o pessoal só olha ela assim, ela é uma mãe atípica, inclusive. Peço muito orações pelo filho dela, o José, em especial. Eles são gêmeos, né? Pedi pelo José, mas também pelo Benjamin, que é o irmão dele, que dê muito suporte. Coloquem ele na oração, esse suporte emocional. E assim, a gente fala muito das mães que o marido foi. Eu falei para ela, se é para ter inveja, Ju, de você na vida ou de alguém, é da paternidade atípica. O Kelvin é um pai, assim, atípico, que quando ele recebeu também, eles dois receberam o diagnóstico, ele agarrou aquela paternidade e falou, não, eu vou ser o pai atípico. Então, ele está dando um suporte. Depois ela vai comentar, não vou, porque a história é dela. Mas o que eu peço é para quem está ouvindo a gente, coloque o nome do José e do Benjamin na oração de vocês e, assim, continue dando a resiliência para o Kelvin e para a Ju. Porque que família extraordinária, uma família típica extraordinária. Sabe, aqui o amor, os filhos, eu falo que os nossos filhos foram criados, a palavra mesmo diz, de um modo extraordinário. E eles são uma família atípica extraordinária. Eu agradeço, assim, de coração Deus ter colocado eles na minha vida. Nossa, que bom. Nunca pensei que isso. hoje eu ia chorar tanto no dia de hoje. Já chorei tanto de vir pra cá. Mas é exatamente isso, Renata, a gente ter, junto com tudo isso, ter esse olhar, esse cuidado. E que bom que você tem uma rede de apoio. Sim, eu tenho. E quantas mães não têm? E quantas mães não têm? Quantas mães ainda precisam ter uma rede de apoio? Nós, mulheres, a gente não pode ficar só no... eu vou comprar teu livro aqui para te ajudar. Sim, Não é sobre isso. Mas não é aquilo de te mandar mensagem de madrugada. Não é exatamente isso. Ou ver que nem tem uma... Eu cito nomes, porque assim, a gente tem que honrar quem honra, né? Sim. A Priscila Nering, ela era uma cliente minha, pra você ver, o Pão Diário. Tem alguns clientes que se tornaram amigos e na caminhada da Belinha. A Pri, assim, também, eu nunca conheci ela pessoalmente, pra você ter uma ideia, do WhatsApp e das coisas da Belinha. Mas ela, assim, eu tô contigo, eu vou compartilhar as coisas aqui da Belinha com você. Ela vê, às vezes, tipo, revoltada ali, ou às vezes chorando, ela me manda mensagem, não, já vou me colocar em oração e vou pedir para as mulheres do meu grupo de oração orar por você também. Então, sabe aquela pessoa que sente a tua dor? Sim. Não fica só da boca para fora, não vai fora. Comprar só o livrinho para ajudar? Ela caminha mesmo. Ela caminha Isso junto. É rede de apoio. Isso é rede de apoio. Isso é rede de apoio. E às vezes a gente acha, não, a rede de apoio é a nossa família. Não. Gente, a rede de apoio vai muito além da família. Vai às vezes além. a família não é a tua rede de apoio. Exatamente isso. Sabe? Então, que nem, vou contar rapidinho, não sei como é que tá o nosso horário, mas que nem a Belinha estuda na FES. Eu escolhi, desde o início, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz pra Belinha, a escola de pessoa com deficiência. Porque quando eu tive o diagnóstico dela, eu assim, desde que o mundo é mundo, assim, gente, essa inclusão não é inclusão. Tanto que hoje em dia já está se tendo um debate sobre a inclusão no Brasil. Sim. e em ter clínicas escola. Que eu acho que é o que funcionaria mais. Mas é um discurso que está nas mídias sociais, foi apregoado de um jeito e agora eu acho que estão vendo que não funcionou. Sim. Mas, enfim, a FES, que é onde a Belinha estuda também, é um ponto fora da curva, que existem escolas especiais, mas a FES é diferenciada.
aconteceu bem isso. Ela é rede de apoio para as mães. Tinha uma mãe, até saiu esse projeto que eles têm hoje, do que aconteceu com uma mãe. A mãe era mãe e adolescente só. E na época era a Maíra, a diretora, hoje é a Joyce, e ela via que assim, a menina não faltava aula. A menina faltou um dia, perguntou, cadê a fulana? Ah, não, faltou. Mas a mãe não mandou contato nenhum. No segundo dia, cadê a menina? A menina não desceu do ônibus, que tem os CITs, né? Sim. No terceiro dia, ela nem perguntou mais, ela ligou para a polícia, vamos na casa da mãe. Aconteceu alguma coisa com elas. Quando abriram a porta daquela mãe, a mãe tinha tido um infarto. A menina, suporte nível 3, que nem a Belinha, a menina estava literalmente surtada. Ela estava 3 dias com a mãe morta dentro de casa. E aquela mãe não tinha rede de contato, rede de apoio nenhuma. Era só a escola. E se a escola não tivesse se ligado? Aí o que a direção falou? Não. Porque não existem casas, existe o Pequeno Cotolengo, né, aqui. Sim. Mas se você procurar no Brasil, não tem casas assistidas. Não. Aí ela assim, não, a gente vai abrir uma casa assistida. Tanto que aí existe, hoje é a Casa de Assis, que aí durante o dia essa menina tá lá, são acho que 32 vagas, 18 são de alunos da escola e as outras para pessoas de fora. Mas uma casa para o Brasil inteiro não adianta. Não. Então, tem... Não mais para Curitiba. Exatamente. E as metropolitanas, as regiões metropolitanas faz o quê? Muitas alunos são da região metropolitana que colocam lá na festa, porque sabem que dão esse suporte. Só que, gente, precisa... Só que sobrecarrega. Exatamente. Aí a gente volta lá no início. É o sistema. É o sistema. O sistema tem que ter esse olhar. Só que para o sistema ter esse olhar, tem que ter política pública. Sim. E para ter política pública, a sociedade tem que ter um olhar voltado. Tem que ter olhar e tem que falar. Porque se não tiver o olhar voltado... o que eu vejo muito, assim, não falo de partido nem nada. Se as pessoas estão muito preocupadas com o seu umbigo, Sim. se aquela política vai atender a minha necessidade, sim, é aquilo que a gente falou. Eu não preciso ter um filho deficiência para poder falar pública disso. Para poder falar. Né? Porque é o que a gente falou. Sim. Será que eu não vou precisar de uma casa assistida no futuro? Que nem minhas filhas, as duas, vão trabalhar, vão casar, vão ter os filhos dela. Mas é aquilo. E se eu só ficar eu e a Belinha? Sim. Como é que vai ser? Como é que vai ser? E aí, se eu morrer antes da Belinha? Aquilo. Quem vai cuidar da Belinha? As irmãs... Ok. Aí você vai falar, mas ela tem as irmãs. Tá, e a gente não sabe se as irmãs vão morrer antes dela. Sim. E se acontecer uma fatalidade, todo mundo morrer e só ficar a Belinha? Como é que fica? Como é que faz? Essa virada, esse olhar invertido que tem que ter essas análises. E não tem. Renata, a gente já chegou aqui no final, mas eu vou abrir um pouquinho para você falar um pouquinho desse outro livro. Tá? Esse aqui, então, também a gente lançou finalzinho. Esse foi lançado em outubro do ano passado e esse foi lançado em dezembro, até pertinho do Dia da Pessoa com Deficiência. O Pastora Dona Irã. Gente, Pastora Dona Irã é assim... Aonde que a gente encontra os livros? Esses livros de publicações Pão Diário, o da Belinha é no canal Deixando a Vida Mais Bela, né? Depois a gente pode deixar o contato aqui. Claro, esse ainda não está nas livrarias. Tá. Tem na livraria dentro da Primeira Igreja Batista, que é um parceiro nosso. Esses outros, no site de publicações Pão Diário, nas livrarias de todo o país tem, tá? Então entrou lá no site, jogou Ministério Eficiente, Filhos Atípicos, você encontra no nosso site. E esse que é o que eu falei, que ele dá o passo a passo para você montar um ministério, a gente chama ministério, projeto projeto para trabalhar com pessoa com deficiência. Mas eu não sei lidar com o surdo, com o cego, com o autista, com o PC. Não tem mais desculpa. Aqui ele vem falando sobre toda a deficiência, como que você lidar com cada um. O Beabá, ele te dá que é o que ele fez ali na Primeira Igreja Batista. Perfeito. Hoje ele faz congressos, até ele estava em Maceió no começo do ano, já com algumas igrejas que vão implementar porque, gente, e ele faz esse olhar aqui, a gente fala da igreja, e por que as igrejas não têm Ministério com Pessoa com Deficiência? Que, na verdade, teria que ser o primeiro lugar a ter, deveria ser na igreja. Sim. Então, é o olhar invertido. Então, ele está agora colocando, porque se a igreja é o primeiro lugar que acolhe a família, eu posso falar que quando eu tive o diagnóstico da Belinha, a igreja não estava preparada, já era falado sobre isso, né? Só que a igreja não teve esse acolhimento como família,
Né? Então, hoje, as igrejas estão vendo, porque está tendo muito caso de, a gente fala, o filho do pastor teve um diagnóstico, o neto do pastor, da tia da escola dominical, o sobrinho é. Então, quando a gente vê que a coisa chega mais perto da gente, a gente começa a se coçar. Né? Então, Exatamente. antes de chegar perto, vamos se coçar antes. Vamos se coçar antes. Teu Instagram... Teus contatos do YouTube que você também tem, isso, da Belinha. Então, o meu particular é o Resinha26. Lá eu falo eu tenho um que abri, só que eu ainda não falei, que é de livros. Café com Pão e uma Pausa. Né? Que a gente fala dos livros do Pão Diário. Sim. Só que pela correria ainda não consegui sentar e fazer os videozinhos, né? Mas tá lá aberto. Aí tem o Resinha26, que lá eu faço um mix de tudo. Falo da Belinha, falo de mim, falo do Pão Diário, falo de tudo. E aí tem o da Belinha, que é o Deixando a Vida Mais Bela com 2 L's. Ali você vai ver que a gente fala muito todo dia, até hoje é dia. Amanhã é dia de pagar a terapia especializada, que a gente falou, faz a campanha. Então a gente dá todo o feedback do que entra e quanto falta. Sim. Mas a gente coloca também os vídeos falando do que está sendo trabalhado com ela, questão de alimentação. Então é Deixando a Vida Mais Bela com 2 L's. E no YouTube também, é o mesmo nome, também Deixando a Vida Mais Bela com 2 L's. A gente tem que alimentar lá. Né, falta esse suporte, que nem às vezes a pessoa pergunta como é que pode ajudar na campanha. Não, só financeiramente? Não. Às vezes, que nem a Nathalie. Gente, se eu não tivesse a Nathalie fazendo isso, custo zero, eu não teria o Pão Diário da Belinha. Né? Então, às vezes, você sabe trabalhar com uma mídia social, sabe fazer uma edição de vídeo, que eu falo que eu sou uma empresa de uma mulher só. Eu mesmo filmo, eu mesmo edito, eu mesmo falo. Mas sobrecarrega. Sobrecarrega, com certeza, com certeza. Renata, que honra ter você aqui a honra foi minha, com a gente. Sua história é um verdadeiro testemunho de amor e dedicação em fé, que seu trabalho continue tocando aí muitas vidas e trazendo esperança a tantas mulheres e famílias. Amém. E a vocês que nos acompanham, siga a Renata nas redes sociais, conheça mais sobre o projeto Deixando aí a Vida Mais Bela e ajude a espalhar essa mensagem de acolhimento, amor e que a gente seja sempre, sim, uma questão de realmente uma rede de apoio e não só uma rede que fala muito, né? Porque quem fala muito é papagaio e nós temos aqui fazer a ação acontecer. Quando você precisar, eu já fiquei sabendo pelo meu diretor, Alexandre Domingues, que você vai estar aí editando, fazendo ali umas pautas, escrevendo para o portal. Parabéns. Para você ver o que ele falou. Ele ainda viu como é que as portas Deus vai abrindo. Eu dei o Pão Diário para ele, ele virou para mim, pegou o café, ele assim, eu não sou de fazer isso. Ele assim, mas eu senti de dar uma coluna para você escrever. Eu assim, gente, ele assim, você escreva, você escreva. Ela aí, tá vendo? Porque as pessoas precisam saber. Precisa saber. Não só da mensagem, mas a mensagem Isso, então seja bem-vinda ao nosso portal. Obrigada. Estou muito feliz que realmente o nosso diretor aqui, ele tem realmente... ele é difícil, mas às vezes ele... às vezes o coração dele amolece. Que diretor não é, né? Tem que ser, né? A todos que estiveram com nós no programa hoje, muito obrigada. Tenham um excelente dia. Amanhã voltamos com mais uma Mulher Empreendendo. A todas as minhas parceiras também, um beijo no coração. A Amandinha hoje falou muito pouco, mas amanhã ela está aí falando. Amanhã obrigada. Estaremos recebendo a Lidileide Ferreira, uma empreendedora. Estaremos com a Leide, uma empresária incrível, do ramo da lingerie, então vai falar muito aí. Obrigada a todos que estiveram conosco. E amanhã, às 8 da manhã, estamos na Rádio Paraná Oficial com o nosso diretor Alexandre Domingos, falando muito no programa dele. E Alô Paraná, e logo depois vem o meu, que é o Empreendendo com Elas, aqui com as meninas. Então, continue na nossa programação de hoje. Um beijo a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.